Solicito aos nobres pares, nós vamos abrir o painel para fazer a conferência de presença. Vamos abrir o painel. Eu acho que o Milton deu a senha. Está aberto o painel, solicito para nobres colegas registrarem a presença para verificação de quórum. Nós temos matéria que depende de quórum qualificado. Deixa eu só dar a presença. Não havendo quórum qualificado para deliberar a ordem do dia, eu suspendo a sessão para a apresentação do presidente da Fiesc, do Dr. Glauco José Corte, que usará do tempo que for necessário para apresentar a agenda da indústria aos nobres colegas, porém antes, com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Vossa Excelência suspende a sessão ou encerra a ordem do dia? Está encerrada a ordem do dia e suspende a sessão. Perdão. Feita a correção. Obrigado, deputado. Encerrada a ordem. Não tem som aí, presidente. Voltou. Boa tarde, senhor presidente, deputado Silvio Dreve, deputado Comim, deputado Maurício Studana, senhoras deputada Dirce, senhores deputados. Nós queremos agradecer mais uma vez, deputado Silvio, a Assembleia que abre um espaço para que a Fiesc possa apresentar a sua agenda legislativa. Peço que transmita também ao deputado Aldo, os nossos agradecimentos. Esta é a 10ª edição da Assembleia Legislativa, da nossa agenda legislativa. E no nosso sentimento, deputado, ele tem esse duplo sentido: apresentar aos senhores parlamentares a nossa agenda legislativa para 2018, mas também agradecer e homenagear a Assembleia pela atenção que sempre tem dado aos pleitos da indústria catarinense. Eu vou passar rapidamente umas 3 ou 4 projeções. Quem é que está me ajudando? Pode ir passando. Aqui, para dar um panorama da indústria catarinense, nós temos 51 mil indústrias em Santa Catarina, são 734 mil trabalhadores. Os trabalhadores do setor industrial representam 34% do total dos trabalhadores formais em Santa Catarina. No Brasil, essa média é de 21%, no Rio Grande do Sul de 27%, no Paraná de 25%, mostra, portanto, uma força da indústria aqui maior do que a média brasileira e também dos 3 estados do Sul. Nós somos, na verdade, considerados a indústria mais diversificada do país. A nossa participação no produto interno bruto é da ordem de 29%. Esse é o último dado que nós temos do PIB, de cerca de 250 bilhões. Em 2015, é o 6º maior PIB do Brasil. É interessante aqui, nós fazemos uma comparação com a participação da indústria e com a média nacional. Enquanto a participação da indústria na formação do PIB
é de 28%, no Brasil é da ordem de 22%. Então, mostra também esta nossa supremacia em relação à média brasileira. Aqui é como este quadro mostra como tem se destacado a evolução do PIB. É importante mostrar que nos últimos anos, quando o Brasil cresce, Santa Catarina cresce um pouco mais do que o Brasil, como foi o caso de 2013 e 2014, e quando a média brasileira cai, como foi 2015 e 2016, nós caímos menos. Mas o dado mais importante é este do ano passado. O Banco Central estima um crescimento do Produto Interno Bruto catarinense de 4,2%, contra 1% da média brasileira. Portanto, Santa Catarina cresceu 4 vezes mais do que o Brasil no ano passado. Aqui uns dados sobre o que nós chamamos a retomada do crescimento, são dados de janeiro e fevereiro. O Banco Central calcula que em janeiro o crescimento de Santa Catarina foi da ordem de 6%, contra 3% da média brasileira, então crescemos o dobro da média brasileira no mês de janeiro. Produção industrial 11% contra 6% do Brasil, vendas industriais 13% contra 8% do Brasil, enfim. Um dado que eu queria chamar a atenção é, no 6º quadro, o fato de que entre janeiro e fevereiro a indústria de transformação catarinense criou pouco mais de 20 mil empregos, enquanto no ano passado o nosso saldo positivo foi de 12.500 empregos aproximadamente, quando o Brasil fechou no ano passado 20 mil postos de trabalho na indústria de transformação. Nós fomos o Estado que liderou, em termos absolutos, a criação de empregos no país no ano passado. A próxima. Aqui, só para dar como é que se comportou em janeiro e fevereiro os empregos, os senhores veem que, com a criação de 20 mil empregos, isso significa quase 1/3 do total dos empregos criados no país. Mas é uma boa notícia que o Brasil, que tinha fechado empregos na indústria de transformação no ano passado, já nos 2 primeiros meses do ano criou um pouco mais de 67 mil empregos. No total, Santa Catarina criou 34 mil empregos, o Brasil 143, quer dizer, nós criamos 1/4 do total dos empregos criados no Brasil, e Santa Catarina, a indústria de transformação catarinense, foi a segunda que mais criou empregos no Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Então, fiz esses dados para dar uma ideia de como se encontra, como foi a nossa economia no ano passado, como estamos este ano, e vamos apresentar agora a agenda legislativa. Aqui nós fazemos uma demonstração do que aconteceu de 2015 a 2018 em relação aos projetos discutidos e apresentados na Assembleia. Nos 2 primeiros anos, 2015 e 2016, nós tivemos mais projetos convergentes, o verde é o convergente, o vermelho é onde existe divergência. Em 2017 e 2018, temos um pouco mais de divergência, mas também num percentual bastante baixo. Nós selecionamos inicialmente 65 proposições legislativas, fizemos um estudo, análise técnicas, encaminhamos aos 141 sindicatos que formam a Fiesc. Aliás, senhores deputados, nós somos o Estado que tem o maior número de sindicatos industriais do Brasil. Mostra bem também a força, né, da nossa organização sindical. Dessas 65 proposições, depois de ouvirmos os sindicatos, o setor industrial, as análises técnicas, nós selecionamos 43 que têm um impacto maior ou menor no setor industrial e que vão ser, portanto, acompanhados mais de perto pela Fiesc, ok? Essas 43 proposições, 6 envolvem temas relacionados com administração e políticas públicas, 17 com assuntos econômicos e tributários, 9 com infraestrutura, 3 em questões institucionais e 8 proposições relativas ao meio ambiente. Nós vamos mencionar
3 ou 4 proposições que consideramos relevantes e que se encontram em tramitação na Assembleia. O primeiro é o projeto 192/2017, que assegura a contrapartida a empresas que financiarem bolsas de estudo a professores, do deputado César Valduga. É um projeto que tem o nosso apoio, portanto, é um projeto convergente. Nós temos trabalhado muito pela melhoria da qualidade da educação em Santa Catarina e, para isso, nós temos que investir no professor. Só teremos educação de qualidade com professores também de qualidade, professores ajustados ao século XXI. Ok? Esta proposição do deputado Valdir Cobalcini, que proíbe a criação de novas unidades de conservação mediante a regularização das já existentes, também nós temos uma posição convergente. Achamos que este projeto ele assegura maior segurança jurídica aos proprietários rurais, portanto, nós estamos apoiando este projeto. O PRS 5 de 2017, do deputado Nilson Berlanda, que cria a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, também tem o nosso apoio. Nós achamos que é um fórum que permitirá discutir com maiores detalhes, maior abrangência e profundidade assuntos ligados a esses setores produtivos. O projeto 51/2017, de origem do governador do Estado, nós temos convergente com ressalva, porque entendemos que a extinção das juntas administrativas regionais de infrações ambientais, ela colide com as disposições do Código Estadual de Meio Ambiente e retira das lideranças regionais a possibilidade de trabalhar em relação às questões de infração ambiental e parcelamento e pagamentos de multas. Finalmente, nós temos 2 projetos deste ano que a Assembleia Legislativa já aprovou. O primeiro é o reajuste do piso salarial, que temos encontrado sempre uma urgência e uma atenção toda especial da Assembleia, no sentido de validar o acordo entre os trabalhadores e empregadores em relação ao piso regional. E o segundo projeto, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, também, que recebeu o nosso apoio, é o que obriga o Estado a destinar 10% da arrecadação do IPVA na manutenção da malha viária estadual. São apenas alguns projetos, não mencionamos todos, os 43 projetos constam da nossa agenda, e eu queria, como os senhores veem, tem projetos que temos convergência, outros há algumas ressalvas ou divergências, mas isso é natural do processo democrático de discussão na Assembleia Legislativa. Eu queria dizer, presidente Drevig, que tão importante quanto o nosso acompanhamento junto à Assembleia Legislativa é a ponte de diálogo que se estabeleceu entre a Fiesc, a indústria e a Assembleia Legislativa, que tem propiciado avanços muito significativos no encaminhamento de proposições que objetivam o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Também registro, presidente e senhores deputados, a transparência existente durante toda a tramitação do processo e dos projetos legislativos. Quer dizer, nós podemos dar esse testemunho porque nós estamos presentes aqui, acompanhamos e verificamos que há muita transparência, que há assim, um desejo da Assembleia Legislativa, dos senhores parlamentares, de receber contribuições das entidades envolvidas com os assuntos aqui discutidos. Então, senhor presidente, senhor deputado, tive a honra de apresentar no ano passado, também sob sua presidência. Queria registrar os agradecimentos da indústria catarinense e também da Fiesc, a acolhida e a disposição reiterada da Assembleia Legislativa Catarinense no sentido de discutir com a indústria catarinense os projetos de interesses do setor. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, deputado, presidente da Fiesc. Estou nomeando deputado por decreto, né? Pode ser através do voto, não tem problemas. Seria uma grande honra tê-lo no meio da nossa atividade. Obrigado pela participação, pela presença, pela contribuição. É importante as informações, inclusive com relação ao PIB, quanto que é o PIB catarinense, mesmo que seja um dado de 2015. Outro dado que chama a atenção é o percentual de exportação que Santa Catarina tem da indústria e também o percentual que representa do PIB em Santa Catarina o setor da indústria, para ver o potencial comparado com outros estados, o quanto que Santa Catarina está na frente. Tudo isso para nós é importante, como é importante também essa aproximação, esse relacionamento que nós temos com a Fiesc há longo tempo e na medida que foi se aproximando, aperfeiçoando o relacionamento, nós construímos boas pautas, tanto na convergência quanto na divergência, também serviu para que nós pudéssemos aqui deliberar o que é de interesse maior, onde todos possam ganhar, a indústria, os trabalhadores e a própria classe política. Feito o registro, eu concedo a palavra ao deputado Milton Obos, na sequência o deputado Vicente Caro Preço. Senhor presidente, colegas parlamentares, dar as boas-vindas aqui, doutor Glauco. É um prazer para nós tê-lo aqui e somos muito gratos pelo que a Fiesc, sob sua liderança, tem feito para o fortalecimento da indústria catarinense. Eu, como industrial, eu falo sempre que país sem indústria é país pobre. E quando o senhor apresenta esses números, a tese que a gente defende, ela se autoexplica. Santa Catarina, que é um estado com diversidade industrial e muito forte, é o melhor estado do Brasil. Enquanto crescemos 4,3%, o Brasil cresceu 1%. Nessa crise profunda que nós vivemos, com todas as adversidades que enfrentamos. Isso é fruto da atividade empresarial do nosso empreendedor catarinense e da organização sindical e patronal que nós temos, lideradas pela Fiesc. Isso contribui, doutor Glauco, continue esse trabalho e conte conosco. Obrigado. E eu vou lhe passar aqui, deputado Silvio, nosso presidente, com a vossa vênia. Nós, no final do ano passado, nós fomos surpreendidos por um decreto de origem do Executivo, que veio dos técnicos da Fazenda, criando uma série de normas do ICMS, onde mostramos lá que estava havendo aumento da carga tributária, que não era esse o discurso do governador Raimundo Colombo, que enfrentou toda a crise sem aumentar impostos. E comprovamos isso e conseguimos derrubar o decreto, o governador revogou o decreto. E agora nós estamos vivendo um novo momento, né, que a Fiesc talvez possa ajudar também com relação ao decreto 1541, né, que cria um prejuízo muito grande, e nessa cadeia, nessa esteira da competitividade de Santa Catarina, como um todo, né, do setor atacadista de Santa Catarina, que também aqui gera empregos e tem que competir com os que vêm de outros estados. Então, isso é desastroso para Santa Catarina, tem que ser revogado. Inclusive, já fizemos, deputado Silvio, uma reunião da bancada do PSD, onde, por unanimidade, nós já decidimos, se o governo não fizer a revogação desse decreto, que passa a valer a partir do dia 1º de abril, nós vamos entrar com um decreto legislativo para cancelar esse decreto do governo. Nós temos que defender quem produz, quem gera emprego, quem cria competitividade para o nosso estado. Essa guerra fiscal que nós vivemos hoje no Brasil, ela tira emprego, ela manda empregos para outros países que estão mais preparados. Hoje a gente vê aqui o exemplo da América, dos Estados Unidos, que perdeu nos últimos 20 anos grande parte da força industrial para os asiáticos, e agora, com ações firmes de governo, criando condições competitivas internas, está trazendo toda a indústria para voltar a ser forte e produzir para vender para o mundo. É isso que o Brasil precisa aprender, é isso que os governos precisam aprender, e nesse sentido, conte conosco. Aqui eu estou deputado,
mas com um coração de industrial que sabe o que é competir com o mundo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Dr. Vicente Augusto Caso Preso. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Glauco Corte, é sempre um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria de, acima de tudo, parabenizar em seu nome todos os empresários de Santa Catarina, esse espírito empresarial solidário que tem e o desenvolvimento de vários projetos sociais, senhor presidente, que mudam e mudaram a vida de tantas pessoas em dificuldade. Eu falo de hospitais, eu falo no caso da adoção, dos abrigos, onde existem programas específicos da Fiesc que vem sendo parceira, sim, da sociedade catarinense. Eu quero, de uma maneira muito simples, e a gente passa por um momento muito ruim, a sensação do brasileiro hoje é de total insegurança. A gente só vê notícia ruim a respeito da insegurança. Aqui em Santa Catarina, nós vemos um outro problema sério que afeta diretamente a produção industrial, que é a ausência, praticamente, da infraestrutura. Nós temos apenas uma rodovia duplicada de abrangência, né, que é a BR-101, de tantos anos atrás, aí, já exaurida na sua capacidade. Então, todo o esforço possível e imaginável, né, do prestígio que os industriais têm, aliados, senhor presidente, senhores deputados, com o esforço que todo o poder público tem que fazer, independentemente do poder. Tem gordura no Tribunal de Contas, tem gordura no Poder Legislativo, tem gordura no Poder Executivo, no Judiciário, para ajudar nesse momento do Brasil. Então, é hora das instituições se irmanarem para nós termos mais produção, mais economia, mais emprego, que é o melhor programa que existe de prevenção de qualquer problema no mundo. Dá um emprego para uma pessoa e ele tem os direitos sociais garantidos, essa é a garantia que essa família está protegida, que o país vai bem, que o Estado vai bem, mas isso passa por atitudes nossas, no Legislativo. E eu vejo com muita vontade o atual governador fazer e provocar uma mudança na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que para mim não convence completamente. Isso é o que a gente chama de meia sola, que acaba ainda criando por cima, né, da funcionalidade de algumas dessas secretarias, problemas de funcionamento, principalmente na área da saúde, como é o caso agora da cidade de Canoinhas, da regional. Acho que elas deveriam, sim, ser terminadas, para que não continuem como mais um minuto, deputado. Que não continuem apenas como cabides de empregos e que, principalmente, a área da saúde e a área da educação fossem mantidas com pessoas do quadro funcional. Assim, estariam isentas da manipulação político-partidária que atrapalha e muito o progresso, o desenvolvimento e a austeridade que tanto se fala hoje em dia. Então, eu quero aqui, mais uma vez, dizer para o senhor que essa Assembleia é parceira também, assim como a Fiesc tem sido. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu arbitrei, não sei se está dentro do esperado, 3 minutos por parlamentar. Espero que esteja à altura, se assim concordarem. Deputado José Hamilton com a palavra, depois o deputado Maurício, depois, pela inscrição, o deputado Darcy de Matos. Presidente, vou tentar usar menos desse tempo, apenas para cumprimentar o nosso presidente da Fiesc, doutor Glauco, em nome dele e toda a diretoria, e cumprimentar a indústria catarinense pela resistência, através da sua eficiência, né, e enfrentar a crise dos últimos anos, que é uma das responsáveis por manter o nosso Estado em pé e também os serviços públicos. Reconhecer que é esse esforço que ajuda a manter a qualidade e o atendimento na área pública, né? E, sem dúvida nenhuma, o formato da indústria catarinense, a diversificação do nosso parque industrial e a união que esse sistema tem através da federação merece o nosso reconhecimento e merece também de toda a sociedade catarinense. Nós temos grandes desafios pela frente e a opinião
da federação, da classe empresarial, é um balizador importante na tomada de decisão nessa casa. Por isso, a sua vinda hoje, as explanações, os números demonstram isso para nós, nos dão segurança. Nós entendemos de que temos que diminuir o regramento, facilitar a vida do setor produtivo, porque competência, eficiência, esse setor tem mostrado. Mas as barreiras legais, em termos de regramento, e as dificuldades impostas, têm causado, muitas vezes, o insucesso de alguns empreendimentos. Nós vivemos um dilema nos últimos anos na cadeia produtiva da proteína animal, aqui em Santa Catarina, causada pela falta de planejamento, causada pela falta de infraestrutura e pelo excesso de regras, e muitas vezes é o Estado contra o Estado, né? Não conseguimos entender, por isso somente com a integração com a federação, esta casa, o Poder Executivo, para poder tirar essas barreiras e fazer setores como o setor de exportação da carne possa continuar gerando emprego e divisa para o nosso Estado. Os cumprimentos, estamos aqui à disposição e entendemos dessa forma que deve ser o comportamento também dessa casa, ajudar a destravar o setor produtivo do Estado. E eu tenho certeza que o potencial dele é muito maior ainda do que esses números que o senhor mostrou hoje para nós. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Maurício Kudilarski. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar o presidente Glauco, toda a diretoria, dizer que, além de tudo, tenho a admiração pessoal por Vossa Excelência, pela forma determinada, cortês, que tem trabalhado aí, que procura o envolvimento de toda a sociedade com a Fiesp. Estive lá na palestra da LIDE, lá até que Vossa Excelência não estava presente, mas foi muito importante. A Fiesp tem mostrado a sua influência. Agradecer aí a equipe de assessoria, o Luiz especialmente. No final do ano aí eu consegui aprovar um projeto de reaproveitamento de areia de fundição, que é um material muito importante, que era despejado e que pode ser utilizado principalmente em obras públicas, obedecendo todos os critérios de meio ambiente. Então, a Fiesp tem sido parceira e para nós isso é muito importante. Então, renovar o nosso compromisso de apoio e de trabalho integrado. Aí. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Cedeu o seu tempo? Não, eu vou falar depois. Vossa Excelência estava inscrito. Cedeu, então, o deputado Valdir Kubalcini. Depois eu penso se concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou dar para os dois deputados. Se o líder do governo me permitir. Senhor presidente, é uma honra receber o presidente Glauco da Fiesp no Parlamento Catarinense, federação que congrega 141 sindicatos e que representa 30% dos trabalhadores catarinenses. O presidente Glauco sempre atuante, corajoso, sempre interagindo com o Parlamento Catarinense. A sua equipe aqui está sempre junto com as comissões, né? E que bom que quem paga a conta sempre esteja perto aqui, porque as decisões, nas nossas decisões, nós temos que sempre considerar quem paga a conta do ônus dos projetos, das nossas ações do dia a dia. Portanto, quero parabenizar a Fiesp pelo trabalho, porque a Fiesp é uma instituição corporativa que se preocupa com a geração de emprego, com as novas tecnologias, com a questão econômica das empresas, mas tem um forte viés social. Trabalha as coisas da comunidade, a cidadania, a conquista, o resgate, e por isso, tudo e por muito mais, por aquilo que foi dito pelos deputados que me precederam, a Fiesp e Vossa Excelência merecem e têm o nosso apoio e o nosso respeito. Parabéns pela agenda legislativa da indústria. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Valdir Kubalcini, líder do governo. Senhor presidente, saudar também o deputado, ex-governador e senador Espiridião Amin, saudá-lo, presidente Glauco Corte, que tem frequentado esta casa, aliás, está sempre presente em todos os momentos importantes do nosso Estado e em todo o Estado. É bom que se registre. Mas esse ambiente
de permanente diálogo que mantém com esta casa, a colaboração que dá no dia a dia, através de representantes da sua equipe, tem contribuído muito para que os projetos que apresentamos, às vezes são boas ideias, mas que requerem melhor fundamentação. E a Fiesc tem feito isso, independente de coloração partidária. Seus projetos são importantes, e aqui foram mostrados alguns. A Fiesc tem nos ajudado na sua tramitação e também buscado convencer depois aquele que sanciona ou veta, desde o início até o final do processo. Quero lhe cumprimentar, presidente, o senhor e todo o sistema Fiesc, pela parceria permanente, defendendo, sim, a indústria, elevando Santa Catarina a um patamar diferenciado em relação à questão nacional. É o último estado a entrar na crise, é o primeiro a sair da crise, graças a esse seu comprometimento, a esse seu envolvimento, o senhor que lidera o sistema Fiesc. Parabéns, presidente, muito obrigado mais uma vez. Como disse o Darcy ao seu final, o senhor merece, deputado Darcy, o senhor merece o respeito dessa casa, merece o respeito dos catarinenses. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Valmir Francisco Comim. Senhor presidente Silvio, quero cumprimentar aqui o presidente da Fiesc, Glauco Corte, toda a sua diretoria, de maneira especial nosso ex-governador, ex-senador e deputado federal Espírito Amin. Doutor Glauco, eu observava, desde a oportunidade que estive de estar frente à Secretaria de Estado da Assistência Social, passei a acompanhar mais assiduamente os indexadores do CAGED. E não é à toa que o Estado de Santa Catarina se diferencia desse processo. E tive a oportunidade de, na reunião do FONSET, quando lá estávamos 27 estados, né, com os respectivos secretários, debatendo, e São Paulo levantou e disse: olha, nós temos o ranking de empregos no Brasil. Eu disse: olha, vocês podem ter em números absolutos, mas proporcionalmente nós temos 1 para 5, 1 para 6, comparado ao estado de São Paulo, tem 42 milhões, né, de habitantes, e nós tão somente 7. É claro que isso não é fruto do acaso, isso é fruto da pujança, do empreendedorismo do povo catarinense, de um sistema acadêmico, né, invejável que temos, né, aqui em Santa Catarina, mas, acima de tudo, pela organização da indústria, né, e um governo que eu presenciei a pressão do CONFAS quando aqui esteve, né, pressionando para que fosse feito o aumento da carga tributária. E olha, 1% na planilha de custo de uma empresa que está no ponto de equilíbrio faz a diferença entre permanecer ou ser extinta do processo. E isso é muito sério, né? E eu sempre, desde o primeiro momento que aqui coloquei o pé nesse parlamento, sempre tenho defendido as PPPs, as parcerias públicas-privadas. Estado não tem que produzir nada, Estado tem que ser o motivador, o incentivador da sociedade, com agência forte, com poder de fisco e de fomento. E demais é a iniciativa privada que vem. Precisa sedimentar segurança jurídica. Investidores não faltam. Essa é a grande verdade. E aproveito e ensejo também para saudar o Luiz, que é o representante aqui da Fiesc no Legislativo. Exatamente. Ele percorre aqui os corredores, as comissões temáticas para auferir, né, levar algumas ideias e tentar flexibilizar os projetos de forma que possam realmente potencializar a questão econômica e social e jamais engessar o processo. Por isso, parabenizo a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho, pela maneira singular, serena, com esse jeito calmo, maneiro de ser, mas sempre avançando dentro de uma forma progressista. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, deputado Comim. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentar de forma muito especial o doutor Glauco, que está aqui presente mais uma vez, nos trazendo a agenda legislativa da indústria. Já folhamos aqui, já vimos as observações. Eu acho que é importante realmente que as entidades tragam os seus posicionamentos,
para que nós depois ponderemos, ouvindo os argumentos, no momento de tomar as nossas decisões, evidentemente embasadas, então, nos diversos posicionamentos. Está de parabéns, Vossa Excelência, sua diretoria, então, por fazer esse trabalho, por vir aqui nos apresentar isso. Queria enaltecer e queria também, doutor Glauco, então, lhe cumprimentar e aproveitar também cumprimentar aqui o doutor governador Esperidião Amin, deputado federal, que está aqui presente também, nos acompanhando, todas as ilustres autoridades, e peço licença para carinhosamente também cumprimentar a minha companheira, minha esposa Marise, que nesse momento nos brinda aqui com a presença também. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Bom, senhor presidente, eu agradeço. Né? Sim, presidente, o senhor tem o tempo que precisar pelas considerações finais. Eu agradeço todas as manifestações. Quero fazer o registro também da presença do presidente da Câmara de Assuntos Tributários, o vice-presidente Evair Henning, e agradecer mais uma vez, presidente, né, o apoio que temos tido e a contribuição que os parlamentares, que a Assembleia dá para um ambiente institucional cada vez mais seguro para os investimentos em Santa Catarina. Muito cumprimento também o deputado Esperidião Amin, que tem sido um interlocutor frequente das questões relacionadas com o desenvolvimento do Estado. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente, doutor Glauco José Corte. Agora vou reabrir a sessão e, pela ordem, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu desejo registrar a presença da prefeita do município de Itapema, prefeita, uma das mais competentes de Santa Catarina, prefeita que tem feito um trabalho que orgulha a todos nós, naquele município. E também o senhor já citou aí a presença do nosso deputado federal, Esperidião Amin, nosso sempre senador e governador, está conosco. Seja bem-vindo, Esperidião. Prazer vê-lo. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Feito o registro, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para segunda-feira, às 19 horas, em Chapecó, em homenagem às entidades e lideranças comunitárias do município. Está encerrada a sessão.